E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje a gente vai conversar sobre um tema extremamente polêmico aí dentro do Yu-Gi-Oh!, que é o fato de que o Go in Second é uma ação basicamente impossível nos dias atuais. E eu gostaria de debater um pouco aqui, comentar alguns temas interessantes sobre o assunto, que eu acho que vocês vão talvez ir comigo na ideia de mudar um pouco o raciocínio de vocês, ou vocês vão falar que eu sou maluco completamente, vão me xingar aí nos comentários. Então, bora lá. A primeira coisa que eu acho importante de comentar é a gente ter uma visão de como o jogo era antigamente e avançando no tempo, interpretando as coisas que a gente enxerga nos dias atuais. Então, primeiro vamos avaliar. Antigamente era muito comum a gente ter decks Going Second. O próprio Shadow aí, que tem a Shadow Fusion, é um bom exemplo. E tinha diversos decks que tinham uma estratégia que valia mais a pena você tomar quando você ia em segundo. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? A gente tinha alguns decks cujas principais cartas dependiam do oponente ter feito coisas, e aí, portanto, o deck era automaticamente um deck Going Second e essa estratégia era perfeitamente plausível. Então a gente tem, por exemplo, o deck de Shadow, que tinha aí a Shadow Fusion, que, entre aspas, quer que o oponente tenha monstros. A gente tem, por exemplo, o Infernoid, que tinha Void Imagination, também era um deck de Blind Second antigamente. A gente tinha o próprio deck de Mermail, cujo principal monstro era o Abyss Megalo, que ele ataca duas vezes, isso era muito relevante, e aí o deck ia em segundo para tentar finalizar o jogo o mais rápido possível. A gente tinha, por exemplo, o deck de Sky Striker, né, que buscava diversas cartas aí que tinham aí essas interações interessantes e que valia muito mais a pena quando o oponente tinha recursos na mesa para você querer remover. Então, antigamente era extremamente comum e possível a gente ver essas estratégias de Going Second. E qual que era a reação das pessoas na época a isso? É... Será que isso era bem aceito? Sinceramente, eu acho que era mais aceito, sim. Por exemplo, era muito comum o oponente mandar você começar, né? E aí você ficava especulando, pô, o que que é? Será que é um Shadow? Será que é um Mermail? Será que é um Infernoid? E aí você ia lá, tentava fazer um board mais forte, o que era inclusive interessante de comentar, porque vai ser retomado mais pra frente, que, por exemplo, os decks em geral não faziam o board mais forte possível que eles quereriam fazer. Isso era raro, porque muitas vezes jogadas de recurso eram muito importantes. E aí a gente tinha a gente tinha que escolher, por exemplo, entre gastar talvez uma carta a mais da nossa mão, mas aí a gente fica com menos follow, e aí isso era muito problemático, e isso era muito comum dentre os decks, né? Ou a gente farmava follow, ou a gente interagia. Porque, por exemplo, sei lá, juntei dois bichos num rank 4, ou eu vou fazer um rank 4 que interage com o oponente, ou eu vou fazer um rank 4 que volta uma carta pra minha mão. Essas duas coisas não acontecem simultaneamente. Isso vai ser muito relevante dentro do meu argumento, porque hoje em dia a gente não precisa fazer essa escolha. Essa escolha ela é óbvia. Você vai fazer o board mais forte e ponto. Porque o power creep do jogo é muito alto. Então, esse é o início aí do Going Second, digamos assim, dentro do meta, o que eu chamo já dentro do Yu-Gi-Oh! Moderno. O que eu quero dizer dentro do Yu-Gi-Oh! Moderno? Quando todas as cartas já conseguem ser ativadas de uma vez, realmente um jogo um pouco mais explosivo. Eu não tô pegando aquele Going Second que você quer em segundo porque você tem uma carta a mais, porque você vai ficar dando normal summon e passando e fazendo troca simples. Eu tô pegando já um Yu-Gi-Oh! Um pouco mais recente. Um pouco apenas, porque a gente tá falando coisa de 10 anos atrás, mais ou menos, né? Bom, evolui-se o tempo e esses decks eles começam a sumir e acaba não valendo mais a pena utilizar esse tipo de estratégia. E o que que entra no lugar desses decks? Entra no lugar desses decks que possuem a sua engine muito potente e que naturalmente são conhecidos um pouco mais por conta de ter um Going Second um pouco mais forte. Esses decks que têm um Going Second um pouco mais forte, eles acabam sendo meio contraditórios, porque o fato de que a sua engine é extremamente explosiva faz com que eles também tenham Going First muito bons. Então, era muito comum, por exemplo, você no meta ali da Pot, se não me engano é Pot a coleção,
você começa ali, faz o seu board e você é de repente espancado completamente por um Tearlament que foi em segundo, milou tudo, botou 50 bichos na mesa e matou você. É muito comum também isso acontecer, por exemplo, no meta do Branded, né? Ou um pouco mais recente, pra vocês entenderem um pouco melhor o que eu tô querendo dizer, era muito comum, por exemplo, você morrer pra um Snake Eye, né, que ia lá, fazia o combo de Zelantes, fazia o combo de Raging Phoenix, te matava, fazia Access Code, te matava, era muito comum, né, essa potência toda, e hoje em dia a gente tem decks como, por exemplo, o Raizial Mitsurugi Fiendsmith, eu tô pegando especificamente essa variante, porque ela é a única que realmente tem esse poder tão forte, ou até mesmo o Maris, ele tem potencial muito bom pra matar. Mas acho que o Raizial Mitsurugi Fiendsmith é um exemplo um pouco mais forte aí, né, dessa potência de Going Second. O ponto, né, é que todos esses decks que eu falei fazem boards extremamente fortes, né, eles fazem boards realmente muito relevantes e você mesmo sabendo que o seu deck ele é extremamente bom no Going Second, você vai pedir para começar. E eu acho que esse é um núcleo que houve um momento no tempo onde teve essa transição. Eventualmente, mesmo os decks que possuem o Going Second bom, começaram a falar, não, o meu Going Second é bom, mas o do meu oponente também é muito bom, eu não posso deixar isso acontecer. Então eu prefiro eu começar. E isso acabou sendo clássico. Até mesmo decks que são historicamente decks de OTK, por exemplo, um que eu joguei por muito tempo da minha vida, que foi o deck de Mathmech, né? Era um deck historicamente, nitidamente um deck de OTK, era um deck que pedia para começar, tentava sobreviver ali ao combo do seu oponente e chegar na volta e matar. Então, a gente começou a ter até mesmo dentro do design das cartas essa dinâmica. Por exemplo, o Mathmech, que apesar de conseguir matar, isso vale muito mais a pena que você faça interações minimamente ali no seu turno 1 e decida fazer isso só depois. Eu, particularmente, eu acho que essa dinâmica ela é até confortável. Se você for pegar o deck de Mathmech, por sua vez, que tinha lá um turno 1 bem humilde comparativamente dos decks de hoje, né? O Mathmech passava ali, por exemplo, com um Draw 2, às vezes uma IP quando você gastava esse recurso a mais, e a Trap. Isso era o máximo, o teto do deck. E essa IP não era tão forte, né? Porque a gente não tinha SP na época. Então, era uma característica de OTK um pouco mais saudável do que dos dias atuais. Hoje em dia, qual que é o problema? Hoje em dia a gente não tem o conceito de deck de OTK. Todo deck, ele tem a capacidade de dar um OTK. E aí, portanto, você com qualquer deck, você vira e vai explicar pro seu amigo o que aconteceu na partida, você fala, pô, parei meu oponente, ele passou pra mim, eu matei. Isso é muito comum, né? E não importa o deck que você tem, você tá falando essa frase mesmo assim. Então, pra que a gente vai ter um deck que especificamente quer jogar em segundo e quer pedir pra ir em segundo, se todos os decks conseguem com solidez matar e ir em segundo? Então, o primeiro ponto aqui, que eu acho que é relevante da gente ter uma interpretação um pouco mais sólida, é o fator de que eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas estão pedindo coisas que não tem lógica quanto ao cenário atual. Todo deck consegue jogar em segundo, todo deck consegue matar em segundo. O fato de você especificamente escolher ir em segundo não necessariamente significa que o jogo estaria mais saudável tendo decks que fazem especificamente isso. Então, a gente tem a lógica ali talvez tipo de um quem ganhar começa, quem ganhar no dado começa, né? E isso não necessariamente é problemático a partir do ponto onde todos os decks conseguem se virar. E ainda mais do que isso, se você for avaliar mais a fundo, isso é muito mais saudável do que uma situação onde diversos decks querem ir em primeiro e diversos decks querem ir em segundo. Por quê? Porque aí a gente começa a ter, de fato, uma aleatoriedade extremamente relevante dentre as situações que, por exemplo, um deck que quer ir em segundo joga contra outro deck que quer ir em segundo. E aí o deck que quer ir em segundo, ele provavelmente precisa muito jogar em segundo, mas ele caiu contra uma mesma estratégia e ele não vai poder jogar em segundo e ele com certeza vai perder por causa disso, porque ele precisa ir em segundo para funcionar. Então, uma característica que vocês têm que pensar, avaliar muito relevante nos dias atuais, é que não tem coesão você pedir
para que um deck queira ir em segundo especificamente, porque quando a gente faz isso, a gente começa a criar duas categorias de deck, e aí a gente vai ter o deck que quer ir em segundo jogando contra o deck que quer ir em segundo, e isso vai ser muito mais injusto do que quando todos os decks querem jogar na mesma posição, no caso em primeiro. Porque aí você sabe que metade das vezes você vai em primeiro, metade das vezes você vai em segundo, e nessas vezes que você vai em segundo, o seu deck tem os recursos para fazer a situação funcionar. Vale ressaltar que a gente não está considerando o fato de que é muito complicado você fazer isso funcionar. Então, o ponto que eu acho mais relevante de comentar aqui é que a solução do Going Second no Yu-Gi-Oh! Provavelmente não tá em criar decks que pedem para ir em segundo. Até porque, quando isso acontece, vocês reclamam. Então, é muito fácil, né, a gente ficar reclamando, pô, não tem deck bom Going Second, tem um deck bom Going Second, lançam um deck que é extremamente bom Going Second, é barato, é acessível para jogadores iniciantes, um jogador que joga um pouco mais casualmente consegue ter bons resultados com esse deck, e isso é tido como problemático, e a comunidade reclama muito desse deck, e o deck eventualmente acaba indo de vala com muito mais facilidade, porque não foi uma estratégia muito bem aceita para os jogadores. E é um deck que tem a cara nítida de um deck que precisava ir em segundo para funcionar, e que era realmente muito mais fraco para funcionar. E por que isso acabou sendo problemático pro jogo? Porque muitas vezes você jogava ali uma Mirror de Tenpai, e aí você acabava ficando à mercê de quem ganhar no dado vai ganhar a match, porque esse deck sim, ele não tem o potencial de parar os outros decks quando estão indo em segundo. Então, se você for parar para avaliar, existe uma inversão muito grande das pessoas que acham que o Going First é o núcleo do problema, enquanto o núcleo do problema, na verdade, é o fato de que todos os decks Going Second possuem pressão o bastante para eliminar os inimigos, caso o Going First não seja forte o bastante. Então, no nível de power creep que o jogo tá hoje, não possui sentido nenhum a gente ter uma restrição muito grande dentro do Going First de um deck, como por exemplo a gente teve com o Tenpai, porque aí acaba se tornando realmente uma situação muito mais na sorte. Então, nitidamente, o Tenpai é um exemplo vivo de que um deck que quer ir especificamente em segundo acaba se tornando um deck muito mais loteria do que um deck que quer ir em primeiro, mas que consegue fazer seu jogo ir em segundo, como por exemplo ali, né, os decks da atualidade, como eu comentei aí, né, exemplos de Raizeal, de Malice, que possuem recursos para ir em segundo, cuja engine funciona muito bem. Isso cai um pouco dentro de algumas coisas que eu acho que são um pouco mais problemáticas, e aí a gente vai falar de algumas delas. A primeira, ela é a categoria clássica do no puede. O que é o nosso no puede? É isso aqui, ó. Cartas como, por exemplo, Dimensional Barrier, cartas que, em geral, vão ter seus efeitos lingerings ou efeitos contínuos e que não vão deixar o oponente fazer as coisas, né? Um outro exemplo aqui, né? Só para colocar na tela, por exemplo, essa aqui, que vai ser banida daqui a alguns dias. Meus parabéns aí a todos que usaram até agora. A gente tem, então, essas cartas que são classicamente tidas como cartas nocivas para o jogo. E por quê? Não é porque o deck tá começando, é porque a carta trava o oponente. Porque se você for avaliar o exato board, por exemplo, que um Mermail faz sem a barreira de água, em geral, seria muito mais aceitável do que esse mesmo board fazendo uma carta que loca o oponente. Até porque você reclama muito mais quando você joga contra um Mermail e toma a barreira, do que quando você joga contra um Malice, toma o full combo dele e perde do mesmo jeito. Por quê? Porque é muito mais frustrante você não poder ativar suas cartas. E isso inclui essas cartas de Going First. Então, pra mim, é muito mais nocivo pro jogo a gente avaliar o poder de cartas Going First como a Dimensional Barrier, ou até mesmo de cartas como a Solemn Judgment, né? Onde você tá, por exemplo, tentando jogar em segundo com algum board break e você toma uma Solemn Judgment. Então, eu particularmente sou um ótimo defensor de cartas que negam o Spell Trap terem um lugar um pouco mais reservado aí dentro dessa banlist e parar de criar cartas como, por exemplo, a Dragon's Mind, né? Que é uma carta
comum hoje em dia e que são mais cópias de uma Solemn Judgment, né? Então eu acho que esse tipo de carta não deveria existir. Não acho que tem que ter Counter Trap de arquétipo, que é uma coisa que foi muito comum por muitos anos, agora a gente parou de ter, mas era muito comum, né? Todo deck tinha uma Counter Trap e a gente tinha ali, né, a Counter Trap do Branded, a Counter Trap do Charlaments, e aí a gente acabava com todo o deck conseguindo acessar essas Counter Traps, né, o que era muito nocivo, a Counter do Manadium, enfim, a gente já passou por muitas dessas situações de deck de Counter Trap, né, e essas Counter Traps, eu acredito que elas fazem parte do núcleo do problema, porque vocês já não ouviram diversas vezes do seu amigo, ou até mesmo vocês mesmos falaram a frase de, cara, eu tinha tudo. Eu, com certeza, se ele tivesse todas aquelas cartas e trocasse aquela Rivalry por qualquer coisa, eu ganhava. Mas, pô, o cara flipou a Rivalry. Aí não tem como, né? E aí, realmente, é muito mais comum você ver boards sendo completamente explodidos ali, né? Você passando por cima de boards quando não tem uma carta secundária que não é o núcleo da estratégia da pessoa e que tá lá para proteger ela dessa explosão. Mas vocês podem perceber que essas cartas, elas são extremamente comuns. A gente tem cartas como Trust, a gente tem cartas como, aí no caso, né, todas as Normal Traps que a Trust seta, né, que é, por exemplo, Sanctum, Barrier, a Mischief, que são cartas extremamente impeditivas, que mesmo os decks sendo extremamente fortes no Going First, eles precisam ainda assim desse recurso a mais para ganhar a partida. Porque não é o bastante, muitas vezes, você fazer um full board de um arquétipo. E o que vai ser problemático vão ser as cartas que estão por trás disso. E por que tem cartas por trás disso? Porque hoje em dia, linkando com um vídeo que eu fiz em algum tempo atrás, a gente tem uma dinâmica de um card combo extremamente nociva, aonde você consegue, com 5 cartas da sua mão inicial, você usa uma para combar, 2 para proteger essa carta que quer combar, e sobram 2 interações, que geralmente vai ser uma trap roubada, uma hand trap. No meio do seu combo você comprou mais 3 cartas, tem mais 2 hand traps no meio. Quando você perceber, você não só tem o seu full board, como você também tem 4 staples por trás. E é realmente esse o problema real da história. O problema real da história é que hoje você não tem distinção entre o que é combo e o que é follow. Por quê? Porque o deck de Malice lá, ele vai passar com 18 cartas. Quando terminar o seu turno 2, o Malice que começou tá com 18 cartas na mão dele. Quando você terminar o seu turno 2, o Mitsurugi que começou tá com 18 cartas na mão dele. O Fiendsmith tá com 3 coisas lá que faz efeito pra volta. São coisas muito comuns hoje em dia, né? São poucos os decks que tem realmente uma jogada explosiva, porém não tem tanto recurso. Mas os decks que tinham também eram igualmente reclamados aí, né? Eu não sou um defensor de que o Tenpai deveria existir, mas eu sou um defensor de que é muita hipocrisia reclamar especificamente do Tenpai, que é o único que tentava ir por uma vertente diferente, né? Eu ainda prefiro o jogo sem um deck que queira ir em segundo por conta dessa dinâmica toda que eu falei. Mas para que isso aconteça, a gente tem que voltar o foco do problema às cartas secundárias. As cartas secundárias não são só necessariamente essas cartas que eu tô falando que são extremamente fortes, como também são, por exemplo, as cartas que compram carta, né? Então, um exemplo simples aqui de uma carta extremamente atual é aqui a Malice Chess Cat, a White Binder, que de repente ali no meio do combo o cara comprou 3 cartas e você não sabe o que está acontecendo. Então, isso é muito comum, né? O próprio deck de Raizeal também tem esses meios. Ele vai comprar 2 cartas com o Dugares ali, vai comprar uma carta com o Emeral, e aí quando você vê, tem realmente muita carta na mão do oponente. Hoje em dia a gente tem meios extremamente sólidos de jogar nesse Going Second, de passar de cartas-chave que estejam na mesa do oponente. Por exemplo, né, eu já comentei também, já fiz vídeos de cartas que tomaram Power Creep aí, né, que tiveram seus upgrades. Por exemplo, o Raigek virou Lightning Storm, o Forbidden Cálice virou a Dark Ruler No More, ou a Forbidden Droplet. A Ash Blossom em Permanence viraram o Mulcharm Fualos, Mulcharm Purulha, que são cartas que estão dando um potencial muito maior pro Going Second do jogo, mas que isso acaba não sendo o bastante, porque quando a gente ativa lá, por exemplo, um Fualos, o oponente dá uma Trust, seta uma barra e você não vai conseguir jogar do mesmo jeito. E por que o jogo acabou? Porque quando passar pro oponente, vai ser como se ele tivesse ido em segundo e ele vai passar por cima de você, porque o deck tem push bastante pra isso. Então, acho que os decks deveriam ter menos push? Não acho, porque
é uma característica do Yu-Gi-Oh! E se você realmente, se você quiser que o jogo passe de 3 turnos, vai jogar outro card game, porque não é assim que funciona no Yu-Gi-Oh! Eu acho que essa dinâmica é a identidade do Yu-Gi-Oh! Essa dinâmica de você realmente, raramente, passar do turno 4, por exemplo, num jogo. Então, eu acho que isso deveria continuar, mas com uma dinâmica um pouco mais aberta. Como que você faz isso? Você pode aí, com facilidade, criar esses decks que possuam as interações muito mais quebradas barra distribuídas e que não farmem o follow simultaneamente. Então, por exemplo, o Maris ele tinha um ótimo potencial de ser um bom deck nesse sentido, de fazer interações que, entre aspas, respeitam o oponente, né? Porque a gente tem, por exemplo, a Crypter, ela vai lá e bane uma carta, a Binder vai lá e bane cartas do cemitério do oponente, o que é, entre aspas, pouco. A gente tem a MTP que também vai lá e bane uma carta, o que não impede o oponente de ativar suas cartas e tentar continuar jogando. Entretanto, aí a gente começa a cair em cartas que são Omni Negate, por exemplo, o Allied Code, né? E aí a gente começa a criar boards que realmente sejam tão nocivos quanto você ter um board ali de, tipo, sei lá, uma carta comum, tipo um Calamities que vai dar um pseudo FTK no oponente, um Gumblar que vai dar pseudo FTK no oponente, a Sight que vai dar um pseudo FTK no oponente, que são cartas que estão banidas hoje porque elas vencem, digamos que, de um jeito mais nítido, né? Então é muito mais fácil você perceber que o problema é uma artifact site que não deixou você fazer suas summons do extra deck, do que você perceber que o problema é a Chess Cat, por incrível que pareça, que comprou 2 cartas e que não tem como jogar com tanta carta na mão do cara, né? Porque essas cartas todas vão entrar na mesa, vão virar interação, vão ser impossíveis de você matar, e aí a ideia de que o seu deck tem push pra matar no Go in Second acaba sendo completamente questionada. Então, é por aí, falei bastante. Vocês podem ver que eu não tentei puxar para nenhum lado específico. A única coisa que eu tenho para falar de finalzinho, então, é aí a reflexão que eu sinceramente não tenho a resposta sobre isso. Eu até separei algumas cartas para comentar, que são, por exemplo, a Gen Knight Quartz, que possui um efeito que só se o oponente tiver monstro dá para fazer. A gente tem a Ketu Dragon Tail, que tá lançando agora, que também possui um efeito que só dá para fazer se o oponente tiver monstro. E eu ainda, sinceramente, não sei se isso vale a pena ou se isso não vale a pena. Se isso é uma parte boa ou uma parte ruim dessas coisas acontecendo, aonde a gente talvez entre numa dinâmica de que, entre aspas, por sorte, você acabou sendo o cara que foi em segundo lá e fez um negócio. Eu, particularmente, eu acho que isso vai ser bom, num geral, porque isso vai frear um pouco os turnos zeros, para não fazer um combo tão roubado, tão desesperador, e vai dar um pouco mais de chance para a pessoa que está indo em segundo. Mas eu acredito que o problema não está nas engines, o problema está nas techs. Eu acredito que se for obrigatório você ter, sei lá, 40 engines no seu deck, né, e nenhuma tech, supondo, é claro, um cenário fictício, não estou falando que seria o que deveria acontecer, mas eu acredito que, por exemplo, um deck com 40 cartas de Maris contra um deck com 40 cartas de Raizel teria um jogo muito mais divertido e dinâmico do que um deck cheio de tech que o cara tá tentando dar Fualos no outro, o outro tá tentando dar Khaled nesse Fualos, e depois quando passa o turno você vai lá e toma uma Droplet, aí o outro vai lá e ativa uma Barrier, e aí fica toda uma farofa estranha. E eu acredito que esse seja o núcleo principal do problema do Go in Second. Não são as engines em si, e sim essas cartas genéricas que acabam atrapalhando. Vale ressaltar, para não comentarem aleatoriamente já sobre o assunto, dentro de cartas genéricas eu tô querendo dizer também sobre essas cartas de interação, por exemplo, né, o Allied Code, essas cartas que conectam engine, tipo Feral Imps, que também já vai de Vasco, e essas cartas elas são realmente problemáticas, porque essa conexão de engines que eu tô querendo dizer é você transformar cartas em mais recursos e interações simultaneamente, e ao invés de simplesmente jogar com as cartas do seu arquétipo e fazer o que o seu arquétipo propõe em fazer.
porque hoje em dia existe muito pouca identidade dentro do Yu-Gi-Oh, né? Até mesmo o Raizial, que foi lançado para ser uma identidade de deck de rank 4, isso foi completamente desvirtuado eventualmente, e hoje o Raizial não é um deck de rank 4, né? É um deck de Expand Link, rank 4, rank tudo, e aí você joga lá com Fiendsmith, com Mitsurugi, não tem essa dinâmica. Mitsurugi foi um deck aí que lançou meio que, a princípio, querendo propor que você não precise usar o extra deck, mas na verdade o que acabou acontecendo é que você também faz aí os combos de conexão de engine malucamente. O Miles era para ser ali um deck de Cyberso, de Expand Link, acabou virando aí também tipo um endboard impossível de passar, com um monte de tech na mão, mas lembrando, o problema não são exatamente essas cartas de Malice, tirando essas cartas que compram carta, porque o problema tá realmente nas cartas adicionais que estão por trás, impedindo que você tente jogar contra o Malice. Você não joga contra o Malice quando você joga contra 20% de um Malice e 80% de outras techs, porque o cara fez tudo com uma carta, sobraram 4. Então, é isso, gente. Falei pra caramba, falei nada no fim das contas. Por favor, comentem sobre esse tema aí, que é um tema realmente muito importante dentro do jogo atual. E falem aí as opiniões de vocês, o que vocês acham que poderia ser feito. Eu acho que uma coisa muito útil seria o fator de quem tá em segundo começar com 6 cartas já, pra ter uma noção e se programar dentro das suas hand taps e board breaks, quais serão as decisões a ser tomadas, pra você não ter que ficar esperando comprar a carta pra saber o que vai acontecer. E isso já ajudaria bastante. Além disso, eu acho que essas cartas de draw e cartas genéricas fortes que funcionam going first não deveriam existir. Os decks deveriam jogar mais com o núcleo das suas engines e só ter interação se realmente tiver interação no núcleo da engine. E essas cartas que estiverem por trás acabarem diminuindo. A gente poder voltar a ter decks com mais engine e menos tech. Que era o caso clássico que diminuía essa chance, né, de você ter tanta aleatoriedade no jogo. Por exemplo, uma Mirror Match boa era a Mirror Match de Tiar, Lamentes e Shizu, porque os dois decks eram tão absurdos que ninguém precisava de tech. E aí era um monte de engine contra um monte de engine e o jogo acabava ficando minimamente funcional. E aí era uma mirror match boa, as pessoas do competitivo concordam geralmente, do top tier do competitivo, né, que era um bom formato, o formato do tier Shizu, contanto que você tivesse de tier Shizu. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que viram até aqui, falei pra caramba e até uma próxima.